Muito bem, pessoal, eu sou o Jones Aparecido Carvalho, né? Conhecido mais como Magrão no ramo das hortaliças, né? O que a gente vem comentar com vocês aqui hoje? Quanto tempo o Magrão trabalha no ramo de hortaliças? Como o Magrão começou nesse ramo de hortaliças, né? Então a gente vai falar um pouquinho da história da gente aqui, porque muitos vê um patamar aonde a gente chega, né? E às vezes não vê por onde a gente passou. Qual foi o caminho que a gente tomou para chegar até onde a gente está. Como tem tantas histórias, tanto de jogador de futebol, tanto de artista, tanto de produtores que obtiveram sucesso, né? Pecuarista que viraram fazendeiro com milhões de cabeças de boi, e muitas vezes a gente não sabe do começo, né? Então eu gosto de compartilhar com vocês como se fosse um incentivo de uma história de vida para motivar vocês também que tudo é capaz de você chegar até lá. O Magrão começou como? O Magrão começou em uma pequena horta, né? Onde o Magrão pegava trator emprestado, um encanteirador, fazia mais de 30 km para poder procurar um encanteirador emprestado, né? Muitas vezes você tinha que pegar no dia, fazer todo esse trabalho que você tinha que fazer, porque outra pessoa ocupava também, fazer todas as pressas, né? Muitas vezes não do jeito que a gente gostaria, e tá devolvendo esse equipamento. Depois trabalhando com carriolinha de mão para poder fazer essa adubação, porque a gente, para você poder pegar esse equipamento, você teria que devolver ele. Então tem muito trabalho que você teria que antecipar, que você não tinha o maquinário, então você tinha que fazer esse trabalho manual, né? Você tinha que estar adubando esses canteiros já para quando viesse o encanteirador para você encanteirar. E ali levantava cedo, ia até a noite. E além desses preparos de solo que a gente tinha que fazer, dessas hortaliças, a gente tinha que estar comercializando esse produto. Quando você entra no ramo, você vai abrir uma padaria, você não tem cliente. Você vai ter que fazer o seu bom pãozinho, fazer a divulgação do seu trabalho, esperar. Por isso que eu digo que muitas vezes todo ramo, o que eu aconselho, você começar pequenininho, você pode ter o pensamento de grande. Você pode ter, não, eu quero ser grande. Mas primeiro você tem que ser pequeno, para depois você ser grande. Porque se a gente quer caminhar conforme o pensamento da gente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a carroça na frente dos boi, como muitos falam. Isso daí pode trazer o quê? Pode trazer uma decepção no meio do caminho, que a gente não conta com os imprevistos. Isso daí pode desanimar você e você ficar com dívidas. Ou você não obter o sucesso que você queria. Então o que acontece? Como a gente começou pequenininho, o Magrão teve que correr atrás de clientes. Qual foram os clientes do Magrão? Grande supermercado eu não conseguia entrar. Você faz show? Eu sou um bom cantor. Mas qual show que você fez para me contratar? Ah, não tem nenhum show feito. Como é que eu vou apresentar você para um público? Então você tem que ir lá tocar naquele barzinho, pagar aquela cervejinha, comer aquela porçãozinha, para você poder se destacar. A mesma coisa a gente tem que pegar o quê? Pegar aquela verdura nossa e ir para a dona de casa. É onde que o Magrão foi. Olá, minha senhora, tudo bem? Tudo bem? Tem um hortaliça para poder te vender. Então ali foi cativando, nossa, que verdura bonita, né? Que lá é incentivando a gente também, a cada dia caprichar mais no produto, né? Ah, você tem brócolis? Não tem. Então eu já pensava, vou plantar um brócolis para poder atender esse meu cliente também. Então aonde o Magrão passava de bairro em bairro na época, né? Eu atendia 5 bairros da cidade na época. Eu atendia na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Então na terça, na quarta e no sábado eu repetia os bairros que eu passava, entendeu? Os outros não, passava uma vez por semana. Mas eu pegava uma linha mais forte que eu passava na quarta e repetia ela no sábado, que era aquela dona de casa, era mecânica, era farmácia, né? Aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, que já iam trabalhar sábado até meio-dia e ir embora, então eu aproveitava acelerar para fazer essa venda para esse pessoal ali. E esse montante que eu adquiria, eu ia investindo na minha horta novamente, né? Eu ia comprando novos canos, porque quando eu comecei com a horta, na horta no campo aberto, eu tinha dinheiro para comprar uma linha só de irrigação. Quando a gente fala em uma linha de irrigação, eu tinha quase 1 hectare de horta, mas eu tinha para poder molhar essa horta para poder irrigar ela, eu tinha para 2.000 metros quadrados. Então você divide 1 hectare, que é 10.000 metros quadrados, por 2.000 metros quadrados, então faltaria mais 8. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar a irrigação desses 2.000 metros quadrados, molhar ela, olha só a dificuldade que era. Eu molhava, eu desconectava todos os canos dessa linha e passava esses canos todos para a segunda linha. Molhava lá meia hora, desconectava, que era tudo com rosca, desconectava e passava para outra linha. Porque eu não tinha condições de comprar todos os encanamentos da minha irrigação. Aí depois que eu fui pegando clientela, daí eu falei, opa, agora eu tenho capacidade
de pagar R$1.000 mensais, né, durante 8, 10 parcelas, para mim poder fazer mais uma linha. Que o tempo de mão de obra de eu estar mudando essa linha, eu vou produzir para mim poder pagar essa linha. Você entendeu? Então eu não precisava ficar tendo aquela mão de obra demais. Então eu fui lá e comprei mais uma linha. Daí passou uns 3, 4 meses, fui lá e comprei uma outra linha, devagarzinho. Quando eu vi, eu estava com meus 2.000 metros quadrados, todo irrigado, e a minha clientela aumentando. Eu fazendo meu projeto sempre em cima da minha clientela. Quando eu comecei a produzir um pouquinho maior quantidade, que eu via que ia sobrar um pouquinho, eu procurava um restaurante, né? Procurava um restaurante. Hoje eu digo que tem mais facilidade para você trabalhar nesse ramo, porque você tem um Pix, você tem um cartão, né? Antigamente a gente não tinha isso, há 14 anos atrás. O que aconteceria? Você dependia muito de confiar nas pessoas também. Você deixa eu te pagar no final do mês? E você sabe muito bem, quem tem um comércio sabe muito bem como é que funcionava, né? 70% te pagava certinho, 20%, 30% não te pagavam certo. Então o que acontece? A gente que era da roça simples, né? Então você não tinha nem tempo de ficar correndo atrás para ficar cobrando essas pessoas. Também vinha o prejuízo. Por que o Magrão sempre orienta, né? É você estar selecionando também, você que está começando o ramo, né? A gente procurar pisar num chãozinho mais seguro. Eu vou vender mais correndo risco ou vou vender menos seguro? Eu aconselho a vender menos seguro. Porque hoje todos giram em torno do à vista, né? Você vai comprar, você ganha 5% de desconto. Você tem mais credibilidade você comprando à vista. O pessoal vai falar mais bem de você, porque qual que é o grande problema hoje? Se o pessoal fala bem de você, ele vai crescendo devagarzinho. Se o pessoal fala mal de você, ele prolifera muito rápido. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque se vão te falando bem e você vai crescendo, automaticamente você vai pegando autoridade no assunto, você vai pegando, o pessoal vai pegando confiança na sua verdura, você tem um dinheiro para comprar uma semente melhor, você tem um dinheiro para comprar seu adubo e a sua produção cada vez vai melhorando mais, né? A sua qualidade vai aumentando e automaticamente o seu cliente vai aumentando. Então foi esse ramo que o Magrão foi tomando. Mas o Magrão pegou uma cartilha para aprender tudo isso, né? Não, o Magrão apanhou. Apanhou durante 7 anos, apanhou vendendo fiado, apanhou em qualidade ruim, né? Que chegava vendedores, ó, essa qualidade é boa, eu confiava, plantava, não era, porque eu não tinha o conhecimento. Ali eu fui rasgando dinheiro, de repente me sobrava um dinheiro, eu investia mal investido, porque eu não tinha aquele conhecimento, né? Então depois foi melhorando, porque eu obtive conhecimento. Na prática, ali no dia a dia, eu já saberia quanto que eu teria que vender para mim poder me manter. Então, se eu preciso vender R$10.000 para mim poder me manter, então eu estou vendendo 14, 4 eu estou vendendo fiado, então eu não vou vender aqueles 4 fiados, porque é muito mais fácil de eu crescer com meus 10 do que crescer com 14, né? Sabendo que 4 vai tirar a parte do meu lucro. Aí eu fui monitorando, né? Já não passava naquele cliente que me enrolava, né? Já cortava a volta dele. E assim, foi até onde que o Magrão chegou, né? No grande, digamos assim, no mercado mais amplo. Naquele mercado que é onde que eu quero chegar também e comentar com vocês. Aquele mercado que é sua visão, que você tem uma visão, fala assim, agora cheguei na minha carreira de sucesso, agora eu vou fazer o meu maior show, agora eu vou jogar na seleção brasileira, né? Agora eu posso fazer tudo, é a hora que a gente tem que tomar cuidado também. Então, quando eu comecei a pegar esse leque, né, o volume de venda era muito grande. Então, você acaba se empolgando, porque o volume de venda é muito grande. A gente se falava em 10, colocamos ali R$700 diário. Então, o Magrão tinha uma venda de R$700 diário, onde você multiplicava isso daí vezes 30, chegava nos 20, 21 mil reais. E de repente abriu um leque para mais de R$200.000 de venda. Então você imagina, 10 vezes a mais do que teu montante. Então você acaba tendo aquela... Se eu não fosse maduro, o quanto eu já tinha apanhado aqueles 7 anos, né? Talvez eu teria dado o passo maior que a perna. Daí o que o Magrão fez? O Magrão pegou um supermercado de grande porte e cuidou dele durante 1 ano e meio. E não, vamos para o segundo mercado, vamos para o terceiro mercado, o teu produto é bom, mas o que acontece? Eu tinha que caminhar conforme minha perna, porque eu não queria, como eu já tinha apanhado 7 anos, eu já sei a dificuldade que é viver no campo,
a dificuldade que é de você pagar um financiamento, a dificuldade que é de você pagar juro, a gente foi caminhando mais calmo. Quando a gente se estruturou para o segundo mercado, aí a gente pegou o segundo mercado, né? Aí a gente acabou pegando, se estruturou mais um pouco, pegamos mais o terceiro mercado de grande porte. Chegamos ao quarto mercado de grande porte, né? Uma venda considerável, se considerando no ramo de hortaliças, né? A gente já estava entre os maiores verdureiros da nossa região, né? De Cascavel, Paraná. Aí o que acontece? Você começa a observar, né? A gente começa a observar até onde você pode caminhar. Até onde você pode ir com esse sucesso, né? O que acontece? Todo o dinheiro que o Magrão foi ganhando durante esses anos, né? A gente foi investindo em outro ramo também. Porque como o meu crescimento foi chegar até o quarto mercado, a rentabilidade já era boa. Se eu fosse querer pegar o quinto, era muito rápido, era para o outro mês eu já poderia pegar o quinto. Dali 2, 3 meses o sexto, dali, quando você poderia dominar quase a cidade. Mas daí quando você se destaca, por que eu quero chegar a esse ponto? Porque o Magrão quis parar de crescer no ramo de hortaliças. O Magrão se estabilizou e começou a pegar aquele montante que ele estava ganhando e investindo fora do ramo de hortaliças. Investindo no ramo imobiliário, né, comprando um terreno e deixando fora do ramo de hortaliças. Por quê? Porque quando você se destaca demais, quando você quer pegar o bolo todo para você, toda a venda de hortaliças da sua cidade para você, ou da sua região para você, você se destaca demais. Aí você começa a apanhar. Apanhar no sentido que eu digo, é alguém tomar uma fatia de você, porque você montou a sua estrutura para atender toda a sua região. E aquela pessoa que tinha uma horta, você acha que ele vai parar? Ele não vai parar. Aquela pessoa que quer entrar no ramo, você acha que ele vai deixar de entrar? Ele não vai deixar de entrar. Então daí essas pessoas é que vão vir competir com você. E você já montou uma estrutura que você tem que ter 300 mil reais no bolso de gasto mensal. Para você poder manter seus caminhões rodando, sua quantidade de funcionários, seus estufos funcionando. E você não tem mais limite de venda. Porque você já abraçou a cidade toda, você já abraçou a região toda, você vai vender aonde daí? Então o objetivo seu depois é só você ir perdendo espaço. Perdendo espaço. Quando você começa a perder espaço, que aconteceu com muitos, eu não estou falando diz que me diz que, eu estou falando que meus olhos viu. A realidade que acontece hoje. Aí você chegou no teu limite, aí você vai perdendo espaço. Você passou a perder espaço, o teu custo operacional é o mesmo. E você não consegue expandir. Aí você começa a ver dificuldade já de fazer o seu giro, fazer a manutenção dos caminhões, manter seus funcionários em dia, os seus impostos em dias, a sua estufa bem organizada, a sua horta bem organizada, aí você começa a decair. Começa a decair. Isso aqui eu deixo minha dica. Então por que o Magrão parou de crescer? Porque todo ramo, você pode observar no país, o país para ele estar, digamos assim, em andamento, você não pode obter a maior parte de terra do país. Tem um limite, você pode ter até tantos mil alqueires de terra. Você pode ter até tantos por cento de supermercado. Porque você não pode obter mais aquela fatura, por quê? Pois existe um controle, porque senão você vai ficar dono de tudo e você vira como você mandaria em tudo. Então até nesse ramo, para você ter uma ideia, o país tem essa organização. Então no ramo de hortaliças não adianta eu querer ser o maior produtor de verdura da minha região, né? Sabendo que isso daí ele vai ser limitado. Porque eu posso ser o maior jogador de futebol hoje, mas amanhã vai aparecer um outro. Você está me entendendo? Eu posso estar no top 10 da minha música hoje, mas o mês que vem vai aparecer um outro. Então no ramo de hortaliças não é diferente. Eu posso estar hoje entre destaque, mas eu vou ficando velho. Alguém vai tocar o meu investimento? Alguém vai tocar como eu e minha esposa e meu filho tocavam? As minhas forças vai ter de eu levantar às 5 horas da manhã e tocar até às 10 da noite? A hora que um cliente me ligar, mas não preciso que me resolver, eu vou ter aquela força para ir? Aí você começa a decair. E o seu custo é o mesmo, seu custo operacional é o mesmo, aí começa a vir a dificuldade. Ramo em todo quanto é ramo, principalmente o ramo de hortaliças. Eu sempre aconselho, você que quer vir trabalhar para o ramo de hortaliças, você focar uma fatia dessa venda, que você vai obter sucesso. Quanto por cento que vende a tua cidade, né? Fica com 30% dessa produção para você, com qualidade, vai pegando o dinheiro que vai te dando lucro, vai investindo em outra coisa. Aí você vai conseguir obter o sucesso esperado no ramo de hortaliças. Porque senão a gente cresce demais, como eu falei, a gente se empolga, sai de 20 mil
para 200 e poucos mil, para 300, 400 mil reais, e daí vira aquele negócio para a cabeça da gente. Aí você perde o controle. Depois que você perdeu o controle, aí quem vai pagar é o teu lombo. Se você quiser voltar lá atrás, é o seu lombo que vai pagar. Entendeu? As suas noites de sono, sua preocupação, suas dívidas. Porque a gente começou, né? Eu oriento, não é uma orientação, é 200%. Se você tomar esse procedimento, você vai se dar mal. Não é? Será 200%. Porque em todo ramo é assim. Você tem que saber que você tem que ter um concorrente. Se você tem um concorrente, né, que seja um concorrente leal, você vai crescendo junto com ele. Como que o Magrão despertou, né, essa vontade de trabalhar com hortaliças? A gente, quando muito jovem, a gente sempre tem vários caminhos a ser tomado, porque a gente sempre... Eu casei de muito novo, né? Logo que eu saí do quartel, eu acabei casando, né? Tive filho, já fui casando. Então, quando a gente casa, a gente vai querendo pegar mais um amadurecimento. Então, a gente quer o quê? O melhor para a gente, para a família da gente. Então, você fica observando o que eu vou fazer, onde eu posso trabalhar. É que nem eu sempre digo, né? A pessoa que está no Nordeste quer vir para São Paulo, naquele intuito de dar uma boa qualidade de vida para sua família lá, né? E acaba chegando ali, não é tudo aquilo que a pessoa imaginava, porque tinha um que veio e se deu bem, mas veio 50 e se deu mal. Então, a mesma coisa o Magrão. O Magrão pensou assim, eu vou ter que... Na época, né, casado ali, trabalhava na área de vigilância, falou assim, eu quero alguma coisa de melhor, tal, e daí, embora para o exterior é um bom negócio, né, um bom negócio. Então o Magrão despertou aquela ideia, né, e a gente era bastante empolgado, eu falei, vou embora, daí acabei indo embora para a Europa, fui embora para a Itália. Daí na época, quando eu fui embora para a Itália, eu comecei a trabalhar lá, né, e lá a mesma história. Tinha pessoas que se deram bem, né, como tinha... que moravam junto comigo, lá a gente morava em 11, que nenhum dos 11 estariam bem. Estariam bem só para se manter lá, mas não conseguia bons resultados para mandar para o Brasil para fazer investimento. Igual alguns que já estavam há anos lá, se deu sorte, ou pela sua capacidade, ou algum por sorte, né? Pegar de algum ramo ali que se destacasse um pouquinho, né? Colocamos entre 100, 2, 3... E sempre ficava a história daqueles 2, 3, é onde que acabava empolgando as pessoas a irem para lá, na época, né? Então eu acabei indo, e como eu fui para trabalhar no ramo de construção civil, e a construção civil, e eu fui só como turista, eu não tinha um permisso de trabalho, então eu tinha que acabar trabalhando sem um certo registro, né? O que acontecia? Eu não podia emplacar na construção civil por causa das fiscalizações. Né? E passou lá uns 2, 3, 4 dias que eu estava começando a trabalhar, já ia vir fiscalização na obra, me apareceu a oportunidade de uma amiga minha, acabou falando assim, Magrão, na época me chamava de Johnny ainda, Johnny, tem uma vaga na agricultura, você não quer trabalhar na agricultura? Eu, como sempre também me criei na roça, falei assim, não, vou para a agricultura. Daí acabei indo trabalhar. No outro dia eu já fui trabalhar, né? Fazia 16 km de uma bicicletinha para ir lá trabalhar. Ia lá, voltava, fiquei um bom período fazendo esses 16 km para ir. Lá era plano e 16 km para voltar. Para poder trabalhar na agricultura. Que lá se falava do morango, do pimentão na época, né? Que a gente fazia os cultivos do morango e do pimentão. O morango era tudo estaleirado, né? Tudo nos malches que a gente fala, né? Erguido, né? E o pimentão, todo ele de estufa, todos eles eram na estufa. Fiquei trabalhando por um período lá, depois me surgiu também para mim poder fazer horas trabalhando com vitelo, né, que era aquele bezerrinho precoce. Lá é muito consumido na Europa, o bezerro precoce, para a gente aqui não tem ainda no Brasil, né, mas lá existe muito, que é o bezerro com 6, 7 meses ele já vai para o abate, né, para ser consumido com mais de 10 arrobas de carne, né, em média de 10 arrobas de carne, que é o que a gente carregava lá. Durante o período que eu trabalhei. Fiquei lá durante próximo a 2 anos e sempre naquela né, da gente pegar, juntar um dinheiro, mandar para o Brasil, né, que a gente não vai para poder ficar, a gente vai para se estruturar e voltar no Brasil e plantar alguma coisa. E não se desenvolvia tanto lá como eu queria, eu falei, eu vou voltar para o Brasil. Quando eu trabalhava lá, que eu via aquelas pequenas propriedades, né, que todo mundo tinha uma qualidade de vida em cima de pequenas propriedades, porque lá, quando a gente se fala em 2 alqueires, 3 alqueires de terra, 1 alqueire, 4 alqueires, que seria, falando em hectare, né? 10 mil metros quadrados, a pessoa que tinha lá 3 hectares de terra ou 10 hectares de terra,
ou 2 hectares de terra, era pessoa bem sucedida, todos eles tinham seu carro bom para andar, né? Ou o filho tinha carro, tinha moto, ou acabava estudando, tirava de onde? Daquela propriedade, né? Onde eles, quem trabalhava com uva, com vinho ou com uva, trabalhava com uva. Quem trabalhava com pera, quem trabalhava com morango. Era bem centralizado ali, aquelas pessoas que trabalhavam naquele ramo. E aquilo lá era bem lucrativo para aquelas famílias, né? Eu fiquei pensando também, se eu for embora para o Brasil, eu vou trabalhar no ramo de hortaliças. Não tinha conhecimento nenhum, a prática que eu peguei foi do pimentão e do morango, né? Até quando daí embarquei para vir para o Brasil, até quando eu comecei, o meu primeiro plantio foi pimentão, né? Aonde foi uma decepção. Por que foi uma decepção? É onde que eu te digo, vai entrar no ramo, adquire, porque o magrão adquiriu o quê? Experiência como produzir. Mas eu não tinha nem noção de venda. Quando eu cheguei na casa agrícola, que eu falei para o senhor, hoje já é falecido, né? Mas ele tinha só no ramo de hortifruti mais de 40 anos de venda. Que eu falei para ele, me vê tantas 1000 sementes de pimentão. Ele olhou para mim, mas como ele queria vender, né? Ele falou, você vai plantar tudo isso? Eu falei, eu vou plantar tudo isso. Mas você já tem experiência? Eu falei, eu já tenho. Eu morei, ainda até me empolguei, eu morei na Europa e aprendi a plantar pimentão. Vou plantar pimentão. Ele me vendeu a semente e eu acabei fazendo a produção. O que acontece? A produção, ela vem em grande quantidade, é onde que eu digo para você. Você conseguiu produzir em grande quantidade, mas não tinha venda para toda aquela quantidade de produto. Então foi a primeira decepção minha. O que é? Consegui produzir, mas não tinha cliente suficiente para aquela quantidade. Porque hoje você pega, vamos colocar Cascavel, Paraná, né? Nós estamos com mais de 300 mil habitantes. Hoje, se você pegar hoje em Cascavel, Paraná, se você for pegar 50 caixas de pimentão ao dia, é excesso, é muito. Se você for distribuir para os mercados para venda, é muito pimentão. Eu digo isso porque eu conheço o comércio. Eu estou dentro dos maiores supermercados. Se você for pegar para você poder fazer essa venda, ela diária já é muito. Agora você imagina só o magrão para produzir 100 caixas ao dia. Fora o que vem de outro produtor, fora o que vem de outro estado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tive que jogar a maior parte dessa produção minha fora, porque além de eu estar ofertando aquele produto do dia, ó, eu tenho mais 50 caixas. Um exemplo, se eu comecei vendendo a R$3 o quilo, empolgado, já empacou aquela venda, já trancou aquela venda. Automaticamente eu vou ligar para o comprador e falar, cara, me ajuda aí, eu tenho que vender 100 caixas. Eu já tenho 100, não é mais 50. O comprador já vai falar, cara, é o seguinte, eu estava te pagando 3, então nós vamos ter que fazer uma oferta. Eu vou ter que te pagar R$1,50 para vender R$1,99. E você? Naquela, melhor eu vender R$1,50 do que eu jogar fora. Fica naquela, entendeu? Mas na verdade eu digo para você, era melhor você ter jogado fora do que vender R$1,50. Você está me entendendo? Porque eu vou mudar o dobro do produto para me arrecadar a mesma quantidade de dinheiro. Então era melhor ter jogado 50 fora e levado só R$53. Que eu ia trabalhar menos e meu volume de dinheiro era o mesmo. No outro dia eu jogava mais 50 fora e mandava 50 que vendia. Mas a gente pensa diferente, não, vou mandar 100, vou baixar o preço. E é onde que a gente se arrebenta lá no final. Então ali foi a primeira lição. Eu já saí do pimentão. Falei, opa, pimentão para mim não vai dar. Se eu já adquiri dívida no primeiro mês, imagina se eu continuar nisso daí. Aí eu parti para o ramo de hortaliças, né? Fui para o ramo de brócolis, um rabanete, um alface. E aí eu já fui partindo para poder vender na rua, né? Já fui partindo para a rua. É onde que a gente conseguiu emplacar, né? Como vocês podem ver ali, o sofrimento que a gente tinha na parte da irrigação também, desde o início. Conforme a gente foi produzindo, né? Veio aumentando a qualidade, a gente foi parando de apanhar, pegando variedades melhores, né? Sabendo fazer um tratamento para fungo, um tratamento para bactérias, dando o alimento correto para a planta, né? Depois da gente perder milhares e milhares de reais, a gente conseguiu pegar a experiência. Depois que você pegou a experiência, que você fez um bom produto, a aceitação era muito maior. Mas eu não tinha capital para poder investir para me poder fazer essa aceitação. Então eu tinha que ir devagarzinho. Depois que a gente conseguiu ir devagarzinho e foi pegando a aceitação do mercado, que a gente conseguiu investir, tinha um pouquinho, e investindo para chegar até onde a gente chegou, né? Nas redes de supermercado, para poder atender, tudo devagarzinho, começou a vir aquela procura de pessoas. Conforme você vai se destacando, né? Isso já é do ser humano, né?
O cara é um bom guitarrista, eu vou querer aprender a tocar guitarra, eu vou me inspirar nele. Eu vou assistir vídeos dele, para me ver como é que ele toca essa guitarra, né? Se o cara é um bom repórter, eu vou querer aprender com ele. Se o cara, então todo é assim. Se o Magrão foi destacando no ramo de hortaliças e foi vendendo, já estava dentro do supermercado grande, falando, nossa, o Magrão entrou lá, o Magrão construiu mais estufa. Então você passa o quê? A ser a referência, né, no ramo de hortaliças. Daí começou, Magrão, eu vi que você tem uma alface bonita aí na sua hidroponia, qual que é essa variedade, né? Ah, essa variedade é tal variedade. Mas o que você passa nesse produto ali? Que comida você dá? A gente faz isso, a gente faz aquilo. E como eu nunca deixei de atender ninguém, isso daí foi aumentando e foi sobrecarregando o dia do Magrão, entendeu? Foi sobrecarregando. Um dia era um, dali na semana que vem era 2, 3, dali depois já era 10, entendeu? Daí eu fiquei pensando, falei, mas parei, se na minha região, em Cascavel, Paraná, que a gente está num polo, né, praticamente de polo agrícola, né? Hoje é referência agrícola no Brasil inteiro. A gente tem essas dificuldades de profissionais para estar orientando esse pessoal. Eu acho que se eu abrisse, que na época eu não entendia muito de YouTube, né? Eu falei, de rede social, até hoje não entendo muito. Eu peguei e chamei um amigo meu, falei, cara, eu queria montar um canal onde que eu fosse falar de hortaliças, né? Um trabalho sério, sem enganar ninguém, né? Sem vender nada para ninguém, né? Como é que se produz? Tanto no solo, vocês podem observar nas imagens aí, que a gente é grande produtor em solo também, quanto na hidroponia. Aí o que o Magrão fez? O Magrão abriu um canal no YouTube, onde que a gente passou a orientar as pessoas, né? Em vez de eu orientar de um em um, né? Eu começava a fazer videoaulas, né? Eu nem falo vídeo, são videoaulas mesmo, voltadas para cada assunto. A gente vai falar de fungos, de inseto, a gente falava de inseto. A gente vai falar de doença, de tal doença. A gente vai falar de fungos, de tal fungos. O problema que dá numa planta, né? Como é que você ia produzir um alface americano de boa qualidade? Como é que você vai produzir uma cebolinha de boa qualidade? E o pessoal que foi acompanhando a gente ali no canal do YouTube, eles foram colocando em prática e já vinha o sucesso. Foram colocando em prática e já vinha o sucesso. E já começaram a vir os depoimentos. Magrão, nossa, parabéns, né? O trabalho que você fez lá é aquilo mesmo. Eles mandavam foto para o Magrão, mandam até hoje, né? Tirava foto do problema, um videozinho, mandava. E a gente falava, ó, eu para esse problema aí, quando eu tinha, eu utilizei isso, isso, isso. Mas procura o seu engenheiro agrônomo e fala com ele que para ele receitar para você aí, né? Que precisa de um receituário sempre passando por um profissional, como se fosse você for no médico, né? Tem que ter a receita do medicamento. Ou na área de hortaliça, de hortifruti, ou que seja de lavoura, né? A gente falando do agronegócio, também existe leis, né? Que você tem que ter esse receituário. Então procura o seu engenheiro, fala que você está com a larva minadora, fala que você está aí com míldio, fala que você está aí que ele vai indicar, ele vai te passar o produto relacionado a isso daí. Porque o que acontece? O WhatsApp ele ficou muito fácil, de você fazer esse trabalho para a pessoa, né? É como se fosse você pegar quando você tira uma foto bem nítida, é como se você estivesse observando a planta, como se estivesse no local da planta, né? Você está observando a planta e está orientando essas pessoas aí de São Paulo, Minas Gerais, do Brasil inteiro, na verdade, né? Do Pará, da Amazonas, do Maranhão, quando pedia para a gente. O que eles faziam? Eles colocavam em prática e o ciclo das hortaliças é muito rápido, né? 25, 30 dias, 40 dias você já está obtendo resultado. E eles começaram a obter resultado. E o trabalho foi se divulgando por si só, né? Ó, estou acompanhando o Magrão lá no YouTube, dá uma olhada, daí o pessoal mandava os depoimentos para a gente, né? Mandam até hoje, né? Os alfaces que colhia, os brócolis, couve-flor, ó, Magrão, através nunca consegui produzir nessa qualidade, agora estou conseguindo, graças a Deus. E aí o trabalho foi aumentando, que chegou a um ponto que o WhatsApp do Magrão amanhecia com 600 e poucos, 700 WhatsApp por dia, né? Então a gente chegou num limite que a gente não teve, não é que não teve, a gente orienta ainda, né? Mas eu não consigo atender todo esse público. Se você pegar o nosso trabalho, né? Ele pega desde a dona de casa, que queira fazer uma planta no vaso, quando ela quer ter 10 plantas, ou 100 plantas, ou 1000, ou 1 milhão de plantas. Porque o procedimento para a planta é o mesmo de uma planta, né? Quanto para milhares de plantas. Então o que acontece? A dona de casa acompanha muito o nosso trabalho hoje. Ela acompanha muito porque ela também tem aquela cebolinha, ela tem aquela salsinha, ela tem aquele pé de alface, né? Que ela gosta de cultivar, a rúcula principalmente, né? Que gosta de cultivar, e passa a acompanhar o nosso trabalho e aplicar
as técnicas, né, que a gente adquiriu durante esses 14 anos como produtor, né, no ramo de hortaliças, e ela vê o resultado. Então a gente tem muitos, nossos seguidores, a gente pode dizer que é tanto de dono de casa, né, que em pequena produção ali para o seu dia a dia, quanto a grandes produtores, né, que acompanham o nosso canal também para estar pegando ali as coisas ali voltado a doenças, né, voltado à produção, ou até mesmo os comentários que a gente faz, né, orientando, né, as pessoas que estão em dificuldade ali de fazer uma venda, as pessoas que estão em dificuldade de fazer até o próprio controle da sua produção, né? Porque quando a gente fala de hortaliça, você tem que produzir e você tem que comercializar. O quanto eu vou produzir para poder comercializar? É um problema muito sério hoje para todos os produtores rurais, né? O quanto, porque se você produz 100 sacas de soja ou 1 milhão de sacos de soja, você consegue vender, né? Porque você vai, o que acontece? Esse produto ele vai ser transportado para um silo, vai ser secado. Se ele for vendido esse mês, vendeu. Se vendeu o mês que vem, amém. Se for vendido ali 6 meses, está garantido a venda, né? Que muitos fazem isso daí. No ramo de hortaliça você já não pode fazer esse mesmo processo. Então você tem que produzir, a sua planta chegou, você tem que comercializar. Então o processo que você tem que ter ali de plantio, né, o planejamento de plantio até a colheita, você tem que ser, digamos assim, quase um ninja, né? Para você não estar se perdendo nesse meio termo ali que pode ocasionar prejuízo para você. Quando a gente fala da aceitação, né, do nosso conteúdo para com o público, né, dizer para você que não foi surpreso, foi surpresa a quantidade de gente que vem acompanhar nosso trabalho. Isso é muito surpresa, na quantidade de gente que vem acompanhar nosso trabalho. Por quê? Eles passaram a acompanhar o nosso trabalho e começaram a obter resultado. Resultado imediato. Resultado imediato. Tanto na produção, né, quanto alguns conselhos do Magrão, que eu atendia o pessoal e orientava. Então, pela aceitação do produto, quando a gente se fala em honestidade, um conteúdo honesto, um conteúdo que a gente não está ali para enganar ninguém. A gente não está ali para colocar a gente superior a ninguém. Que a gente não é superior a ninguém. A gente está ali o quê? Para tentar compartilhar o que a gente apanhou, para não deixar esses produtores apanhar. Para não deixar esses produtores serem enrolados por muitas pessoas. Porque você não imagina. Hoje a gente se fala em golpes e golpes em tudo quanto é setores. No ramo do agro não é diferente. No ramo do agro você acha que todo calciboro que tem ali é bom? Você acha que toda semente que tem ali é boa? Tem muitos aproveitadores por trás disso. Então o nosso canal, o que a gente orienta? A não deixar esses produtores a cair, né? Não digo um golpe, né? Mas a cair em produtos que não são eficazes para a sua planta. Então o que acontece? A gente tira esse custo do lombo do produtor e ele passa a utilizar, ou que a gente utiliza, ou que ele vai ser orientado pelo engenheiro agrônomo, né, a utilizar um produto bocolado. E o que acontece daí? Isso daí te dá credibilidade. Credibilidade porque você toma uma linha que você não se vende por uma empresa que fabricou um produto que você não conhece. Ô, teu canal tá bom, fala desse produto para nós, né? A gente vai pagar tanto de porcentagem para o seu, eu não falo. Porque eu não conheço. Eu só comento no nosso canal o que eu uso há 7, a 10, a 14 anos. Aí eu comento. Você entendeu? Aí eu comento. Eu comento o quê? Para você usar, não. Eu comento que o Magrão usa. Você pode olhar nossos vídeos, né? Nossos vídeos, ó, eu uso isso. Eu planto isso. E nunca falei, planta você também. Você entendeu? Porque cada região é uma região. Não adianta eu falar para você poder plantar. Agora sim, quando as pessoas ligam, Magrão, eu estou na região mais quente. Você conhece algum produto que eu possa estar plantando? Vocês podem observar, quem acompanha nosso canal sabe que o Magrão está falando a verdade. Eu nunca foco num produto só. Eu sempre dou 2 ou 3 opções de marcas boas. De marcas boas, porque eu não posso ficar puxando para uma. Eu falo, ó, tem essa marca que é confiável e é boa, essa é ótima também e essa também é ótima. As 3 são ótimas. Vê se você encontra alguma dessas 3 vai te servir. Então eles veem que eu não sou voltado para aquela propaganda, para aquele produto. Então, aí o que acontece? O canal cresce porque o pessoal acompanha um trabalho sério. Voltado para o hortifruti, um trabalho sério.
Um trabalho a gente não engana ninguém. A gente não passa ilusão a ninguém. Planta hortaliça e fica rico com hortaliça. Não. Planta hortaliça que você vai ter trabalho. E muito trabalho. Mas só que o seu trabalho vai ser bem remunerado. Comentando aqui do nosso canal do YouTube, né? A gente falando do nosso canal. O canal vai parar? O canal não vai parar. O canal ele não para porque o segmento de hortaliças, né? Você vem aprendendo dia, né, após dia. Todo dia vem novidades, né? Vem variedades novas que as empresas vão trabalhando para desenvolver, né? Se você for ver no ramo de hortaliças, quando a gente fala em ramo de hortaliças, a gente fala assim a gente pensa só em agricultura familiar e um grande produtor. Mas hoje no nosso país tem muitas pessoas de casa que querem produzir a sua própria verdura na sua casa, né? E o canal ele é ótimo para isso daí, porque agora o que a gente vai fazer também? A gente para frente, a gente vai fazer vídeos também exclusivos, né? Como você organizar o seu quintal. Aí eu quero ter, porque não tem um arquiteto que vai organizar a sua casa, não vai colocar teus móveis no local certo, vai colocar. Então a gente vai fazer como se fosse um arquiteto, né? Fazer para você um projeto, né? Não vamos cobrar nada por isso. Vamos fazer um projeto lá. Ó, se você tiver lá 3 metros quadrados de horta na sua casa, 5 metros quadrados de horta, a gente vai orientar você como você não ficar sem a sua saladinha durante todo o ano, né? E o que você vai plantar ali do que você mais gosta. Qual o procedimento que você vai tomar com aquele solo, né? Qual o procedimento que você vai tomar? Dentro de técnicas. A gente não está falando disso assim, vamos meter ovo, casca de ovo lá e vamos produzir. Não. A gente vai orientar você, né, o dono de casa, né, ou quem que seja, a cultivar com qualidade, né, no modo natural, né, e com qualidade. Então isso daí vai ser muito para frente, a gente vai orientando também essas pessoas, né. E tanto continuando com a agricultura familiar e para o grande negócio. Fomos obrigados, como vocês acompanharam aqui, a gente comentando, né, que tem dias que o Magrão acorda, tem mais de 600 pessoas no seu WhatsApp questionando no ramo de hortaliças. E o que acontece? Veio muita cobrança, né, Magrão? Monta para nós um material explicativo, monta um curso para a gente que a gente quer adquirir. O que o Magrão fez? A gente foi lá e montou um curso no ramo de hortaliças, voltado tanto para a dona de casa, quanto para a agricultura familiar, quanto para um grande produtor. Como que é esse curso que a gente montou lá? Eu montei o curso como se eu estivesse há 14 anos lá atrás. Não onde a gente está hoje, como se eu estivesse há 14 anos atrás. Como que eu queria que apresentasse um material para mim há 14 anos lá atrás? Para mim não perder 7 anos igual eu perdi. Porque 7 anos eu ganhava dinheiro e investia mal investido. Ganhava dinheiro e investia mal. Dali a pouco, mal de novo. Então eu não conseguia me capitalizar. Então como que seria esse curso, né? Seria um curso para mim quando eu estivesse iniciando. Como eu vim lá da Itália, né, na época, onde que eu vou plantar verdura? Baixar do aeroporto, né? Onde que eu vou plantar verdura? E o curso, o que acontece? O curso orienta você até adquirir a área. No nosso curso, até como você vai escolher essa área. Quanto de água tem que ter essa vertente, ou que tem que passar nessa chácara, ou que tem que passar nesse sítio, para você estar tendo 10 mil metros quadrados de horta, 20 mil metros quadrados de horta. O que você vai plantar para você começar? A quantidade você vai plantar. A análise de solo, porque você vai pegar um solo, você não sabe o que tem nele. Vou plantar pimentão, mas tem comida para o pimentão? Porque uma planta se alimenta diferente da outra. A planta é um ser vivo. A criança come menos, jovem, adulto. Planta é a mesma coisa. Uma come menos, diferente da outra. Uma come mais potássio, outra come mais fósforo, outra come mais boro. Então, como que vai proceder? Então, por isso que tem que ter análise de solo, para você saber o que tem nesse solo. Então, no curso tem tudo isso daí. Mas eu vou plantar minhas mudinhas, mas você tem suas mudas? No curso vai ensinar você a fazer suas mudas. Como que você vai fazer essas mudas? Como o procedimento, se você vai ter que ter uma estufa, se você tem que dar comida para ela, se você tem que passar defensivo. Então, mas agora chegou a hora de eu fazer o plantio. Vai estar explicando você como é que você vai fazer esse plantio também, lá no solo. A planta está em fase de crescimento, qual os procedimentos que eu tomar com essa planta? Também no curso falo que você tem que passar para o fungo, para uma bactéria, para um inseto, né?
O procedimento, chegou na época da colheita, como é que eu vou colher esse produto? Vou colher de qualquer jeito? Também tem as orientações. E para quem que eu vou vender? Como eu vou vender? Também está lá dentro do curso. Então a gente fez o quê? Fez um material completo que eu digo o seguinte, que o nosso curso, eles têm 8 módulos, que seria praticamente 8 cursos dentro de um só. Se eu quisesse fazer 8 cursos, eu poderia ter feito 8 cursos. O que a gente fez? A gente fez um curso só, onde a gente orienta do início ao fim como você trabalhar com hortaliças para você obter sucesso. Sempre focando o quê? Eu sempre foco a agricultura familiar, sustentação no campo. Para a pessoa se sustentar. O que o Magrão fala se sustentar? Mas Magrão, quanto que eu vou ganhar? Pessoal, eu digo para vocês o seguinte, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Quanto mais você trabalhar, você vai trabalhar. Você quer trabalhar 8 horas por dia? Vai ganhar diferente. Que na empresa você trabalha 8 horas, o patrão não deixa você fazer hora extra. Porque né, vai sobrecarregar o lerite dele lá, a folha de pagamento. Já no sítio não. Se você quiser levantar 5 horas da manhã e trabalhar até meia-noite, você vai trabalhar. Mas você vai ser remunerado por isso. E eu garanto para você que você vai ser bem remunerado. Onde você pode ter um veículo bom, você pode morar bem, você pode se alimentar bem, você vai poder ir no dentista, você vai poder ir no médico, seu filho vai poder fazer uma faculdade. Você está me entendendo? Não é para você andar de Ferrari ou você andar de jatinho. Mas que você vai ter uma boa qualidade de vida, eu garanto para você que você vai ter no campo. Porque hoje tudo que está na mesa do brasileiro ou na mesa do mundo inteiro, da onde que vem? Ele vem do campo. Se você fabrica um sofá, ele pode travar a venda. Eu não vou trocar meu sofá se eu estiver em crise. Se você fabrica um móveis, se você vai trocar de carro, você não vai trocar, você vai segurar. E se alimentar, você vai ter que se alimentar todos os dias. Então, é um ramo onde eu digo, se você tem interesse de entrar, adquira conhecimento primeiro. Eu digo para você que você pode trabalhar tranquilamente, que prejuízo você não vai ter. Você vai obter o quê? Você vai ter que muitas vezes você está em dificuldade. A gente estava em dificuldade. A gente sempre está procurando melhora. A melhora é que vou abrir uma padaria. Mas você conhece de padaria? Não sabe nem fazer um pão, como é que você vai abrir uma padaria? Faz um curso especializado em padaria, aprenda a fazer bolo, cuca, cueca virada, aí você vai e monta sua padaria. Porque daí você vai obter sucesso. Então no ramo de hortaliça eu sempre digo também a mesma coisa. Por que o Magrão deixou o curso disponível e foi um sucesso? Porque a maioria já conhecia o nosso trabalho. Sabe como é que a gente trabalha. Então a gente não teve dificuldade nenhuma de fazer o curso, emplacar, né, e bater o top line da Hotmart. Porque quem seguia nós sabe muito bem o alinhamento que a gente toma. A gente não engana ninguém, não procuramos vender ilusão para ninguém. O que a gente vende é conteúdo de qualidade. Então por isso que a gente comenta, o canal vai parar? Não vai parar. Porque a gente tem público ano a ano. Porque a gente tem 100 mil pessoas, temos mais de 6 mil visualizações no canal. Então a gente tem quase 100 mil inscritos que conhecem a gente nesse segundo ano de trabalho. 6 milhões. A gente já tem 6 milhões, voltando lá. Então nesses 2 anos de trabalho a gente tem 6 milhões de pessoas que já passaram pelos nossos vídeos. Então você imagina, daqui mais 2 anos pode ser 12, 13, 15 milhões de pessoas que vêm conhecer o nosso trabalho. Então o trabalho ele não pode parar, ele tem que dar continuidade, entendeu? Então a gente vai trabalhar sempre no foco desde o primeiro vídeo quanto no último vídeo do canal. O conselho que eu deixo, né? Conselho se fosse bom, que nem diria meu pai e meus avós, seriam vendidos, né? Mas eu aconselho sempre dentro dos 14 anos que eu estou e dentro do que eu vi. Porque teve muitas coisas, pessoal, que eu paguei, eu apanhei, né? Eu paguei, além de eu pagar, ainda apanhei. E tem muitas coisas que eu observei e não apanhei daí, entendeu? Só observei o que estava acontecendo de errado com o outro e falei, cara, eu não vou fazer aquilo lá, eu não vou fazer porque se eu fizer vai dar errado. Ele está fazendo, então eu não precisei fazer. Então tem muitas coisas que eu aprendi só observando também. Mas tem muitas coisas que não tinha nem como observar, daí eu tive que pagar o preço. R$1.000, 2, 10, 15 mil reais, né? Como foi o caso da nossa hidroponia, quando vinha dando problemas, né? Eu tive que gastar muito dinheiro em cima para mim poder descobrir o problema. Porque vinha um, falava que era uma coisa, vinha outro, falava que era outro, vinha outro, falava que era outra. E eu não conhecia até eu chegar no diagnóstico certo. Daí eu parei de gastar e resolvi o meu problema. E tem muitos e muitos que passam por isso, gastando e não conseguem resolver o seu problema. Então qual que é a mensagem que eu deixo, né? Você vai trabalhar no ramo de hortaliça, pessoal, não é fácil. Não entra achando que você vai ganhar dinheiro fácil.
que até hoje eu não vi nada de ganhar dinheiro fácil. Tem muitos que falam aí, você pode acompanhar nos noticiários, né? Ah, ganham tantos por cento, dali a pouco vem a bomba, faliram, roubaram todo o dinheiro deles, levaram todo o dinheiro deles embora. Então, tudo que você vê pregando, se você é um cristão, você sabe muito bem disso, tudo que você vê ofertando fácil para você, desconfia. Se eu for ofertar para você, entra no ramo de hortaliça que você vai ficar milionário e vai ganhar dinheiro. Desconfie, porque não é isso daí. Você vai entrar, você vai ter problemas, você vai ter dificuldade, você vai ter que procurar orientação, você vai sofrer no início, né? Você tem aquele sofrimento do início. Mas o que acontece? Você vai ter perseverança. É aquilo que você quer. Prejuízo, se você procurar conhecimento, você não vai ter. Prejuízo de afundar você. Você vai ter dificuldade de começar, que todo começo é assim. Mas depois passou um ano, você vai ver que você está melhor do que o outro ano. Daí no terceiro ano você já vai, na sua planilha você vai ver, nossa, eu já estou melhor que lá atrás. Então um ano após o outro, você vai melhorando de vida. E se você for agradecendo por esse melhoramento de vida seu, se você for grato, você vai ver que você não vai ter dificuldade. Você não vai querer alcançar algo que é impossível para a gente. Você vai alcançar sempre algo palpável. Ah, comprei um carro bom para mim, né? Consegui pagar o meu banco, né? Consegui pagar minha estufa. Agora sim, agora eu tô bem estruturado. Vou fazer mais um ou não vou fazer, né? Ah, vou juntar um dinheirinho para guardar no banco, né? Se vir uma chuva de pedra, eu tenho um dinheirinho no banco, né? Se vir um vendaval, eu tenho dinheirinho para cobrir minha estufa. Não vou gastar tudo que eu tenho. Todos os dias a gente foi aprendendo. Para quando chegar né? Então essa mensagem que eu passo para vocês. Quer entrar no ramo de hortaliça? Pode entrar tranquilamente. Vai ter suas dificuldades? Vai ter suas dificuldades. Mas hoje a gente tem os meios também de você procurar conhecimento, né? E você sempre foca o quê? Eu preciso de ganhar 5 mil. Eu preciso de ganhar 10 mil. Eu preciso de ganhar 20 mil. Então você vai focar em cima daquilo ali. Mas eu preciso ganhar 20 mil hoje ou daqui a 3 anos? Você está me entendendo? Eu vou ganhar hoje ou daqui a 3 anos? Não, eu vou ganhar 3 mil reais agora por mês, depois eu vou ganhar 4, e daqui a 3 anos eu vou estar ganhando 20 mil reais por mês. Aí você pode fazer o projeto que vai dar certo. Agora não tenta ganhar os 20 mil reais já de início, que pode dar tudo errado, a sua decepção pode ser muito grande. Então essa é a mensagem que eu dou, né? Sempre procurar conhecimento, né? Sempre trabalhar focado naquilo que você, né? Procurar sempre no pezinho no chão, não fazer aquele investimento alto de início, se empolgar porque um falou isso, outro falou aquilo, né? É que nem como eu comentei, quando a gente foi para a Itália, todo mundo que ia para a Itália ficava rico. Eu fui para a Itália e voltei pobre. Então eu sei disso daí. Ah, eu vou entrar no ramo de hortaliça e vou ficar rico. Não, tem muitos que entraram também e se arrebentaram. Porque entrou no intuito de ficar rico. Não entrou no intuito de fazer uma qualidade de vida, de manter a sua vida, de não trabalhar de funcionário e ter o seu próprio trabalho. Você entendeu? Eu acho que se eu tivesse ido para a Itália, eu falo assim, esse ano eu vou me manter na Itália. No outro ano eu vou guardar 10 mil dólares. Daí no outro ano eu vou guardar 12 mil dólares. E daí no outro ano eu vou guardar 15 mil dólares. Eu acho que eu estaria até lá hoje, mas eu já fui querendo, assim, tipo, melhorar a minha vida muito rápido. E daí eu tive a decepção, fiquei lá 2 anos e vi que não ia melhorar rápido. Aí eu acabei voltando para o país. Então a gente tem que cuidar muito bem onde que a gente vai entrar, né, nesse segmento. Porque alguém pode vir te ofertar, tipo assim, uma ilusão, né? E daí na hora da realidade, quem vai pagar o preço vai ser a gente que fez o investimento.